Glória a Deus. Vamos para a palavra de hoje, irmãos? Romanos, capítulo 3, versículo de número 21. Chegamos em Romanos 3. Irmãos, hoje é o 11º episódio e o tema de hoje é Mas agora, a justiça de Deus. Por quê? Nos últimos 10 episódios eu venho amassando vocês, né? Eu não, a palavra, né? Venho amassando, né? Mostrando hipocrisia, idolatria, orgulho, arrogância e mostrando claramente os nossos deuses. Mas agora nós vamos falar um pouco da justiça de Deus. Versículo 21, todos abriram? Amém. Vamos ler, se você quiser pode acompanhar aqui. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, irmãos? Paulo, ele encerra uma longa, terrível e verdadeira dialética sobre a condição do homem. Paulo faz uma análise desse estado. Paulo, ele vem desde Romanos 1,18 até agora, Romanos 3,20. Ele vem de forma muito sincera e muito honesta, nos dando um quadro real da condição do homem. O versículo 21, ele começa com mas. Irmãos, esse mas, ele é poderoso demais. Porque esse mas, ele tem a capacidade de reconduzir os nossos olhos. Porque até então os nossos olhos estavam apenas olhando o pano preto do pecado. Mas agora, esse mas, ele vira os nossos olhos para o diamante que está em cima desse pano preto. O mas, ele é uma recondução para esse lugar. Bom, para entender melhor esse mas, nós vamos recapitular o que Paulo falou anteriormente. E eu não vou, obviamente, pegar lá desde o versículo 18 do capítulo 1, mas eu vou pegar um pouquinho antes aqui no capítulo 3, o versículo 9. Deixa eu ler para vocês, é um texto longo, é Romanos 3,9, mas é importante para nós entendermos. O que se conclui? Pergunta Paulo. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Fala assim comigo, judeus e gregos estão debaixo do pecado. Eu não gosto muito de lançar a mão disso não, mas é porque eu quero que você grave isso aí. Estão debaixo do pecado. Versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem veneno. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Dos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Amém? Amém? Irmãos, Paulo, ele vem, como eu disse, desde Romanos 1,18, demonstrando a real condição do homem. Ele vem falando de várias coisas que estudamos aqui nas últimas 10 semanas, que eu não vou refalar, vou falar novamente. Eu quero apenas destacar os dois raciocínios conclusivos de Paulo.
Ou seja, depois de tudo isso, Paulo ele conclui com dois raciocínios. Quais que são esses dois raciocínios? Primeiro, todos estão debaixo do pecado. Lembra que nós lemos? Lembra que eu pedi para vocês para repetir? Todos estão debaixo do pecado. Então, o fato consumado é, irmãos, que nós estamos debaixo do pecado. E Paulo conclui esse raciocínio dizendo o seguinte: eu vou comprovar que todos estão debaixo do pecado. E aí ele começa a mostrar o quê? Os efeitos do pecado. E aí você viu ali, não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, etc, etc. Isso é uma comprovação de que todos estão debaixo do pecado. Então os dois raciocínios conclusivos de Paulo é o seguinte: primeiro, todos estão debaixo do pecado. E a prova disso é os efeitos. Então, se você quiser saber se você está debaixo do pecado, é só você olhar esses efeitos. E se você, às vezes, de forma automática, os comete. Todos estamos debaixo disso aqui, irmãos. Em algum momento, a gente busca a Deus por interesse. Em algum momento, a gente urde veneno. Em algum momento, os nossos pés são velozes para derramar sangue. Então, isso é o quê? O efeito de que estamos debaixo do pecado. Bom, esse mas agora, do versículo 21, é importante porque estamos todos debaixo do pecado. Estamos todos condenados. Por quê? Qual o efeito desse pecado? Isso e aquilo. Mas agora, percebe o poder desse mas agora? Percebe a força desse mas agora? Esse mas agora, ele tem o poder de nos mudar de posição. Esse mas agora, ele é um dos mais adversativos que a Bíblia encontra. Ele tem a capacidade de automaticamente mudar a chave e nos tirar de uma posição e levar para outra. Paulo vem falando: olha, nós estamos destruídos, somos condenados, mas agora a justiça de Deus. Mas agora a justiça de Deus. Irmãos, o que Paulo está mostrando para nós é que em meio à treva e em meio à escuridão do pecado, uma luz brilhou. Aleluia. Em meio a tanta coisa que ele mostrou ruim, e quando olhamos para nós, enxergamos exatamente a nossa vida nessa escuridão. Nessa escuridão brilhou uma luz. Nessa escuridão existe um diamante chamado Evangelho. Nessa escuridão existe uma luz chamada Evangelho. Bom, para você entender, eu vou fazer um parênteses aqui para pintar um quadro para você. Porque até agora nós tínhamos, não sei quem estava aqui nos primeiros estudos de Romanos, eu falei, ó, do capítulo 1:18 até o 3:20, eu vou ter que mostrar essa condição. Agora nós entramos numa nova fase de estudo. Agora nós vamos estudar o que vai de Romanos 3:21 até Romanos 8:29. Então até o capítulo 8, versículo 29, nós vamos falar de um assunto. E aí nós vamos encher a igreja de novo. Nós vamos falar da graça de Deus no Evangelho. Aleluia. De Romanos 3:21 até Romanos 8:29, nós vamos falar da graça de Deus no Evangelho. Dentro desse assunto gigante, nós temos um assunto pequeno, que é de Romanos 3:21 até Romanos 4:25. Nós vamos falar da revelação dessa graça. Ou seja, como Deus revela essa graça para o homem. E os capítulos e os versículos que vamos estudar hoje, o versículo 21 e o versículo 26 até o 26, essa revelação ele vai mostrar como que Deus fez essa revelação na cruz. Então, para você entender o estudo, vamos falar da graça de Deus, vamos falar dessa graça revelada, vamos falar dessa graça revelada na cruz. O objetivo hoje é falar da justiça de Deus revelada na cruz. Irmãos, eu estudando sobre esses versículos, o capítulo 3 de Romanos, versículo 21 até o 26, ele é considerado por todos os estudiosos da Bíblia como o centro e o cerne do Evangelho. Então o que nós estamos hoje nas mãos é o que há de mais
precioso do Evangelho. Se existe alguma coisa preciosa no Evangelho, é o que nós estamos diante deles hoje. Entender esses versículos é entender todo o Evangelho. Entender esses versículos é entender todo o Evangelho. E eu preciso de graça para fazer isso em 30 minutos. Que eu acho bem pouco provável. Bom, me deixa citar uma frase de um grande escritor, um especialista em Novo Testamento. O nome dele é Leon Morris. Ele diz o seguinte: possivelmente esse é o parágrafo mais importante que jamais se escreveu na história da humanidade. Depois de estudar todo o Novo Testamento, esse cara chegou à seguinte conclusão: mais importante do que a morte, a ressurreição de Cristo, mais importante do que qualquer outro parágrafo escrito no Novo Testamento, esse é o mais importante, porque esse pega tudo o que aconteceu e compila e resume em 5 versículos. Bom, a palavra-chave desse conjunto de versículos é a justiça de Deus. Para entendermos esses versículos, nós vamos precisar entender o que é a justiça de Deus. Bom, a justiça de Deus é um atributo de Deus. O que é um atributo de Deus, pastor? Ela descreve o caráter de Deus, as ações que correspondem ao caráter, porque não adianta só ter caráter, eu preciso ter ações que comprovam o meu caráter. E além disso, é o status de Deus. Quando falamos de atributo, nós falamos o seguinte: Deus, Ele é justo e sempre age com justiça. Quando falamos Deus é justo e sempre age com justiça, nós estamos falando o quê? Deus é justo, seu caráter. E a comprovação de que Ele é justo é que Ele sempre age com justiça. Então, porque Ele age com justiça, Ele demonstra que o seu caráter é justo. Por exemplo, na cruz, Ele é o justo, não é? Na cruz Ele é o justo, mas Ele também é o justificador, porque além de ser justo, Ele agiu como justo. Na cruz, a cruz mostra um Deus justo caráter e mostra a comprovação desse caráter. Ele agiu com justiça. O versículo 26 fala sobre isso, de Romanos. Ele é o justo e o justificador. Por quê? Porque além dele ter um caráter de justiça, ele demonstra esse caráter. Porque não adianta falar que eu sou, eu preciso demonstrar que eu sou. Então ele fala: eu sou justo, e demonstra que eu sou justo. Irmãos, podemos definir a partir disso que a justiça de Deus é um atributo de Deus, uma ação de Deus e um status de Deus. 3 coisas: a justiça é um atributo de Deus, uma ação de Deus e um status de Deus. Um status de Deus. Ou seja, e aí começa a pegar para nós. Ou seja, quando falamos de status de Deus, Deus deseja, ou seja, para comparecer diante dele, já que ele é justo e justificador, para comparecer diante dele, eu preciso ser justo. Aí entra o status, porque se ele é justo no seu atributo, justificador no seu caráter, ele também exige justiça para estar diante dele. Quem é justo? Só Ele. Portanto, meus irmãos, Deus é justo, age com justiça e requer justiça. Deus é justo, age com justiça e requer justiça. Bom, qual é a consequência de alguém justo? Ou qual é a consequência da justiça? A consequência é o seguinte: para Deus ser justo, Ele precisa tratar as pessoas como elas merecem. Para Deus ser justo, Ele precisa tratar as pessoas como elas merecem. Então, o que nós merecemos é punição.
que nós merecemos é punição. Por quê? Porque se ele não fizer assim, ele não seria justo. Para que ele continue justo, para que o caráter dele continue justo, o status justo, ele precisa punir quando houver um erro. Podemos então afirmar, irmãos, que a justiça que provém de Deus, ela é a justa iniciativa de Deus de tornar o homem justo, justificando consigo mesmo e concedendo-lhe sua própria justiça. Vou explicar isso, calma. Eu sei que é complicado. Tem uma frase que exemplifica isso. Jesus na cruz, ele estava fazendo a justa justificação do injusto. Presta atenção. Se todo erro merece punição, nós deveríamos ser punidos. Ok? Ah, não. Quem é que acha que não merecia punição? Obrigado pelas suas mãos abaixadas. Nós merecíamos a punição, só que nós não aguentávamos a punição. Então o que Deus falou? A única forma de eu torná-los justos, para que eles possam ter um status de justiça e comparecer diante de mim, é eu ser ao mesmo tempo o punidor e quem será punido. Meu Deus. Ou seja, é a justa justificação do injusto. Para que nós possamos comparecer diante dele, precisamos ser punidos. Como não podemos ser punidos, porque não aguentamos, ele sofre a punição para nos reconciliar com ele mesmo. Que é isso? Isso é a justiça de Deus. Bom, o que é a justa justificação do injusto? Romanos 3, 22 até 24. Presta atenção. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, duas condições da justificação, está grifado aqui, ó. Duas condições para a justificação. Primeiro, mediante a fé. Segundo, para todos. Você precisa entender isso. Justificação é pela fé e para todos. Não é só para um grupo de pessoas, não é só para os crentes, não é só para os predestinados, não é só para os eleitos. Por quê? Porque se todos pecaram, a justiça tem que estar disponível para todos. Isso aqui é teológico. Por quê? Porque os presbiterianos falam, não, a justiça de Deus é só para os predestinados. Mas eu não creio assim. Eu acredito, estudando a palavra, que como todos pecaram, a justiça tem que ser para todos. Qual é a forma de ter acesso a essa justiça? A fé. Mas vamos falar da fé daqui a pouquinho. Pastor, quando é que surgiu? Eu ia até falar um pouco mais para frente, mas deixa eu abrir um parênteses rápido. Quando é que surgiu essa briga toda aí de predestinados, não predestinados? Talvez você nem entenda muito essa resenha, mas é só rapidinho. Havia dois teólogos lá no século IV, século V. Um chamado Pelágio e outro chamado Agostinho. Agostinho é mais famoso, Santo Agostinho. Esse Pelágio, ele era um bretão, veio da Grã-Bretanha. Quando ele chegou em Roma, ele se assustou, porque ele viu uma igreja totalmente na dissolução. Os caras estavam tocando pau, quebrando pau, zoando. Aí ele começou a falar assim, mas por que vocês estão fazendo isso? Ele falou, não, porque nós já somos justificados pela graça. Já estou livre, amigo, posso quebrar o pau. Aí ele lançou um estudo teológico dizendo o seguinte, não, a graça não é para todos. A graça é para aqueles que têm ações correspondentes. Ou seja, se você fala que você tem graça, você tem que agir como tal. Como assim? E aí ele começou a dizer o seguinte, que na verdade a salvação, olha só que louco isso, na verdade a salvação, ela não depende só de Deus, ela depende também do homem. Porque se o homem não fizer alguma coisa, ele não vai ser salvo.
Papa, chamado Gregório, ele inclusive, estudando sobre isso, ele lançou um ditado que nós usamos até hoje. Ele falou o seguinte: para ter salvação, você precisa fazer alguma coisa. Então, um ditado: Deus ajuda quem cedo madruga. Esse ditado não é do seu Madruga, não. É do Papa Gregório. Por quê? Porque ele estava exatamente concordando com o Pelágio. Só que o Agostinho falou: não, salvação é 100% pela graça. Você acha que o homem vai fazer alguma coisa para ser salvo? Inclusive a fé que o homem tem, eu vou falar sobre ela daqui a pouco, foi Deus que deu para ele. E aí, irmãos, eu aprendo o seguinte: que muitas vezes nós estamos usando uma bazuca para matar um mosquito. Porque o Agostinho, no afã de responder ao Pelágio, ele lançou um outro problema. Quer dizer o seguinte: Deus predestinou alguns para a salvação. Só que aí os caras perguntaram para ele assim: ô Agostinho, então é o seguinte, cara, se Deus predestinou alguns para a salvação, Ele predestinou alguns também para a perdição. Porque se Ele predestina para a salvação, automaticamente Ele predestinou os outros para a perdição. Como que eu entendo um Deus bom que predestina alguém para a perdição? E mais, Agostinho, responde para mim o seguinte: se Deus predestina, como você está falando, quem criou o diabo foi Deus. Deus já predestinou ele para o mal. Aí o Agostinho falou: bom, agora eu vou recorrer. Quando eu não tenho resposta, eu recorro ao mistério de Deus. Isso é um mistério, você respondeu. Isso foi exatamente o que ele falou. Bom, para que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque isso é importante na nossa teologia. O que você acredita, pastor Léo? Eu acredito que Deus salvou todos, mas essa salvação só é concretizada para aqueles que respondem ao estímulo que Deus faz dentro deles. Porque eu posso ter acesso à graça e não responder essa graça. Eu posso ouvir a palavra de Deus, alguém pregar para mim e eu simplesmente rejeitar. Então é um modelo híbrido entre a predestinação e as obras. Entre Pelágio e Agostinho. Bom, vou seguir aqui porque senão não vai dar tempo. Falando sobre justificação, nós vamos entender que a justificação é um termo legal. Justificação é um termo legal. O contrário da justificação é condenação. O oposto de alguém justificado é alguém condenado. E tanto a justificação como a condenação são pronunciamentos de um juiz. É um juiz que fala isso. Você está condenado ou você está justificado. Portanto, irmãos, quando Deus justifica o pecador, Ele está fazendo o quê? Antecipando o julgamento final. Ou seja, o que estamos vivendo no presente é algo que vai se concretizar no futuro. Eita. Porque a sentença que Deus dá hoje é relacionada a um julgamento final. Existe um pastor chamado Charles Hodge, e ele esclarece esse conceito de forma muito legal, e eu queria que você prestasse atenção. Ele diz o seguinte: condenar não é meramente punir, mas sim declarar o acusado culpado ou digno de punição. Então preste atenção. O que ele está dizendo é o seguinte: condenar não é só punir. Condenar é dizer o seguinte: você realmente merece a condenação. Você realmente merece a punição, aliás. Condenação é: você merece a punição. É o que ele diz. Mas preste atenção. Justificação não é meramente liberar do castigo. Justificação não é dizer assim: olha, você está livre do castigo. Não. O que é justificação? Justificação é o seguinte: declara que o castigo não pode ser aplicado. Por quê? Porque aquela pessoa já está justificada. Então, quando falamos de perdão e justificação, ele continua dizendo: perdão e justificação, ele fala, eles são distintos. Perdão e justificação são distintos. Porque o primeiro, perdão, é a absolvição do castigo. Perdão é a absolvição do castigo, você não vai ser castigado. E o que é justificação, pastor? É a declaração que não existe mais motivo para o castigo. Ou seja, quando Cristo justifica você, ele está dizendo: não existe
mais motivo para punição. Meu Deus! Ele não está dizendo só que você está perdoado. Ele está dizendo que você está perdoado e legalmente você não é mais passivo de punição. Ai, 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 que delícia. Irmãos, eu ia entrar aqui numa discussão agora sobre perdão, justificação e santificação, não vou fazer. Mas aqui existem também 3 formas de enxergar isso. Por exemplo, a Igreja Católica, ela enxerga a regeneração, a justificação e o perdão juntos, a santificação juntos, no batismo. Então, quando você batiza uma criança, essa criança está regenerada, naquele momento, justificada e santificada. A tradição protestante declara o seguinte, que a justificação acontece no ato da regeneração. Quando é que a regeneração acontece, pastor? Quando nós temos uma experiência com Deus. Uma experiência onde a gente sabe, não, Deus me salvou. Então nesse momento, você é gerado de novo e é justificado. Mas e a santificação, pastor Léo? A santificação é gradual. Ela é, primeiro, posicional. Você entra numa posição de santificado, mas você vai passar por um processo de santificação. Vou resumir bem essa parte, né? Bom, falando ainda de justificação, que é o tema de hoje, Paulo, nesse conjunto de versículos, ele ensina 3 verdades sobre a justificação. Paulo ensina o seguinte: primeiro, nesse conjunto de versículos que lemos, primeiro, ele ensina qual é a fonte da justificação. Depois, ele ensina qual é a base da justificação, ou seja, em quem ela se sustenta. Como eu posso afirmar que sou justificado? E terceiro, ela fala assim, ele fala qual é o meio que você vai conseguir. Então, Paulo vai falar 3 coisas: fonte, base e meio. Vamos estudar os 3? Muito bem. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Quem diz que eu sou redundante, Paulo também é. Gratuitamente pela graça. Ótimo, né? Mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus a sua tolerância, deixados impuros os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, para falar dos 3, vamos começar com a fonte. Qual é a fonte da nossa justificação? Por sua graça. O que Paulo fala nesse versículo é o seguinte: de onde vem a sua justificação? Da graça de Deus. Irmãos, a verdade fundamental, preste atenção nisso, a verdade fundamental do Evangelho, se você quer uma verdade do Evangelho, qual verdade que é essa? Que a iniciativa de salvação, preste atenção, a iniciativa de salvação deve-se do início ao fim a Deus. Isso é graça. Você entendeu o seguinte, que nada do que você fizer, e daqui a pouco eu vou falar, nem a fé, ela depende de você. Ela sempre vem de Deus. E isso é agostiniano. Fala dos nossos 2 amigos. Tudo que nós podemos receber de Deus é por sua graça. Pastor, o que é graça? Graça é favor. Graça é absolutamente gratuito. Graça é completamente imerecido. Então, se você quiser saber sobre graça, é absolutamente gratuito e completamente imerecido. Resumo de graça: graça é absolutamente gratuito e completamente imerecido. Graça, irmãos, é isso. Deixa eu exemplificar para vocês. Olha só para você ver, eu sempre trabalho assim, presta atenção. Eu dou o teórico e depois eu mostro na prática. Graça é absolutamente gratuito e completamente imerecido. Então, prova isso, pastor. Graça é Deus amando. Graça é Deus
humilhando em favor de nós. Graça é Deus vindo nos resgatar. Graça é Deus entregando generosamente Jesus, se entregando. Graça é Deus se entregando. Então, quando você vê Deus se entregando na pessoa de Jesus, isso é a demonstração da graça. Por quê, irmãos? Porque ele não precisava fazer isso, mas ele faz por amor, e esse amor é graça. O que é graça? Completamente, absolutamente, vamos decorar isso? Absolutamente gratuito, completamente imerecido. Nós não merecíamos, Deus fez por amor. Bom, a grande diferença, meus irmãos, entre o cristianismo e as outras religiões é a graça. Por quê? Em outras crenças, eu faço algo para ser aceito pelo meu Deus. Nas outras religiões, eu faço algo para ser aceito pelo meu Deus. Eu faço sacrifícios, eu tenho uma vida devota, eu sei lá, eu levo oferendas, e etc. Qual que é a diferença então? A diferença é essa, porque no cristianismo, presta atenção, Deus fez tudo para que eu fosse aceito por Ele. O cristianismo é um Deus que faz tudo para que eu seja aceito por Ele. Oh, meu Deus. Isso é graça. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: o Deus justo, que é também justificador, que requer justiça, sabendo que nós não poderíamos nos justificar por conta própria, Ele mesmo vem e se torna o justo e o justificador. A fonte da justificação é a graça. Irmão, eu não sei o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho, mas eu chamei a atenção desse Deus. Meu Deus. Eu não sei, eu não fiz nada para merecer isso. Oh, meu Deus. Mas Ele de alguma forma olhou para mim e resolveu me amar. Com a mão na frente não tem jeito. Meu Deus. Bom, então essa é a fonte. Pastor, e qual que é a base? Segundo ponto. Primeira fonte é a graça. Segundo ponto é a fonte. Segundo ponto é a base. Qual que é a base da nossa justificação? Por sua graça mediante a redenção. Qual que é a base? Cristo e a sua cruz. Ou seja, o que Cristo fez na cruz. Se não fosse a cruz e todo o sofrimento que adveio dela, preste atenção, se não fosse a cruz e todo o sofrimento que veio dela, a justificação do injusto seria injusta, imoral e impossível. Presta atenção, vou traduzir isso. Se não fosse a cruz e todo o sofrimento que estava envolvido na crucificação, a minha justificação, ela seria injusta. Por quê? Porque alguém não teve pagamento pelo pecado. Ninguém sofreu a punição. Vocês lembram do status? O status é o errado tem que ser punido, para Deus ser justiça e justo. Então, Cristo estava sofrendo a punição lá na cruz. Porque ele estava sofrendo essa punição, o injusto estava sendo justificado. Se não tivesse aquela punição, a minha justificação ela seria injusta, imoral e impossível. Como Deus não é nem imoral, e para Deus o impossível se torna possível, Ele fez exatamente isso. Ele sofreu na cruz para que a minha justificação fosse justa. Ele sofreu na cruz para que a minha justificação fosse justa. Então, quando você vê Cristo sofrendo, não chore por Ele, chore por você. Bom, que a
com isso, meus irmãos, é que só porque Ele derramou o seu sangue de forma sacrificial, pecadores como nós podemos ser justificados por Ele. Aquilo que Deus fez mediante a cruz, a morte e o sacrifício em nosso lugar, e aqui eu vou abrir um parênteses. O que Cristo fez naquele momento de crucificação, naquele momento de morte em nosso lugar, Paulo ele explica nesse conjunto de versículos com 3 expressões. Eu vou tentar explicar. Primeiro eu falei que a justificação ela tem 3 pontos, né? Fonte, base e meio. Agora, nessa base, eu vou abrir um parênteses porque eu vou ter que falar de 3 coisas que a crucificação representa. Que Paulo fala ali, ó. Vamos ver quais são essas 3 expressões? Olha lá, ó. Redenção, propiciação e manifestação. Então, para aí um pouquinho, deixa aí fonte, base e meio. Porque aqui, na base, eu preciso te mostrar 3 verdades. Tá? Primeira verdade que eu quero te mostrar: a redenção. Pastor, o que é redenção? Bom, assim como a justificação é um termo jurídico, a redenção é um termo comercial. É um termo comercial. Era muito usado naquela época de Jesus para falar de escravos, presta atenção, libertados. Vou explicar. Suponhamos que eu adquirisse uma dívida com qualquer um de vocês. Você tem uma empresa, eu vou lá, compro algum bem e não pago. Como que você faz para receber? Você vai me ligar várias vezes, né? Eu vou parar de te atender, e como você vê que não vou pagar mesmo definitivamente, você põe meu nome no SPC Serasa, não é? Só que aí depois de 5 anos, você viu que eu não vou receber mesmo, estou na pindaíba, aquilo vai prescrever e acabou, aquela dívida já era. Só que naquela época de Jesus não era assim. Se eu adquirisse uma dívida com qualquer um de vocês, eu teria que pagar essa dívida. Se eu não tivesse dinheiro para pagar essa dívida, o meu filho era levado como escravo primeiro. Depois que o meu filho era levado como escravo, eu era levado como escravo. Até que toda a minha família era levada como escravo como pagamento da minha dívida. Só que aí suponhamos que o Nando é meu primo. E aí eu mando uma carta para o Nando, falo assim: Nando, você é rico. Então aquelas cabeças de boi suas lá de Uberaba, você vai ter que vender elas para pagar a minha dívida. Porque a lei de Deus manda assim. A lei de Deus dizia o seguinte: o resgatador é obrigado a resgatar o devedor. Aí o Nando pegava as cabeças de boi dele, vendia, ia lá e quitava a minha dívida. Só que aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que me declarar livre. Isso é a redenção. É alguém que não tem a dívida, pagar a dívida por alguém que fez a dívida. Então quando alguém fala assim, você foi redimido por Jesus, irmão, sabe por que a gente não ama Jesus? Porque a gente não entende o que Ele fez por nós. Nós não somos apaixonados por Ele, porque a gente não entende o que Ele fez. Deus! Bom, algumas metáforas muito boas disso no Antigo Testamento. Primeiro, Israel foi redimido de 2 cativeiros, egípcio e babilônio. Nos 2 eles eram escravos. Nos 2 eles eram escravos e foram tirados da escravidão e colocados em liberdade. São figuras para mostrar a realidade que temos hoje. Então, irmãos, nós éramos escravos. De quem? Do nosso pecado. O nosso Pai nos deu. De quem mais? Da culpa. Porque não era só, presta atenção, aqui eu volto lá no termo jurídico. Não é só o fato de eu ser pecador. Eu tenho o pecado e a culpa do pecado. Eu tenho o erro e eu tenho a punição do erro. Eu mereço a punição do erro. Então quando Deus nos perdoa, Ele não simplesmente perdoa. Ele perdoa e declara: você não tem mais culpa. Isso é justificação. Então quando Paulo fala, olha, justificados por sua graça, mediante a redenção, ele comprova, ele fala assim:
por que a graça existe? Onde que a graça se mostra? Na redenção. Por que a graça se mostra? No fato de que você era escravo, era culpado e agora não é mais. Bom, o segundo é propiciação. Aí continua dizendo que é Cristo que Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é a propiciação, irmãos? É o ato de tornar Deus propício. Ou, vulgarmente dizendo o seguinte, fazer as pazes. Então, olha só como que esse texto que estamos lendo, irmãos, ele é rico. Ele fala de justiça, ele fala de redenção, ele fala de justificação, ele fala de propiciação. O que acontece, meus amados irmãos, para entendermos, é o seguinte: as religiões, de forma geral, e eu vou incluir os evangélicos, eles subornam Deus. Eles fazem alguma coisa para Deus se tornar propício. Então, por exemplo, você vai na igreja católica, e o que os católicos fazem para Deus se tornar propício? Faz uma promessa. Ele fala o seguinte: se Deus me curar, eu vou até como é que chama lá? Santuário de Aparecida a pé. De joelho. Vou subir a escadaria, não sei o quê. O que é isso? Uma forma de subornar Deus. Eu vou chegar em nós evangélicos. Calma, você vai tomar também. Fica tranquilo. Como que os espíritas fazem? Eles oferecem comidas para os espíritos. Na esquina da minha rua, ontem tinha lá um prato com cachaça, com os negócios. Eu passei por aquilo e então alguns crentes passam, joga óleo ungido. Não fiz nada. Falei, isso é bobagem. Vai lá e come a maçã. Também não vou chegar a esse extremo, né? Mas tem alguém que me contou esses dias aí que fez isso com os amigos, não sei quem é que foi, mas alguém me contou. Enfim. O que eu estava falando, isso me atrapalhou, dos espíritos. Entrega as oferendas. E os evangélicos? Subornam a Deus? Ah, pastor, o que é isso? Nós somos... Não, suborna. Entrega o dízimo, né, para Deus abençoá-lo. Eu tenho uma vida com Deus. Eu oro, eu leio a Bíblia para me tornar mais agradável a Deus. Eu faço um ministério na igreja, eu participo de algum ministério na igreja. Eu vou no culto para me tornar mais agradável a Deus. Isso é forma de subornar a Deus. Vou dizer uma coisa para você. Nada do que você fizer torna Deus mais propício para você. Nada. Por quê? Porque a propiciação já foi feita em Cristo Jesus. Porque em você não tinha nada que o agradasse, mas nele mesmo tinha. Pastor, então eu não preciso fazer mais nada? Voltamos no Pelágio, no Agostinho. A turma falava, não preciso fazer mais nada, já estou salvo. Mas a verdade é, presta atenção, o fato de que esse preço tão grande foi pago por mim, precisa produzir em mim uma resposta. Ou seja, eu não faço para Deus se tornar propício, mas porque Deus se tornou propício, eu faço. Meu Deus! Percebe que muda a motivação? Bom, no Antigo Testamento, meus irmãos, havia várias formas de se exemplificar isso. Por exemplo, o povo entregava o quê? Animais. Não era assim? Eles entregavam animais para serem sacrificados para Deus. Mas quem que dava os animais para o povo? Deus. O próprio Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: o sacrifício que você precisa para se tornar justo diante de mim, eu te dou. Irmãos, de acordo com a revelação cristã é o seguinte: o amor incondicional e o amor incomparável de Deus, preste atenção, o amor incomparável de Deus aplacou a sua própria ira santa ao dar o seu próprio Filho amado, que tomou o nosso lugar, assumiu os nossos pecados e morreu a nossa morte. Isso é propiciação. Vou repetir.
O Deus de amor incomparável aplaca sua própria ira, que é santa, que se não houvesse, nós não seríamos salvos. Fazendo o quê? Como que ele faz isso? Dá o seu próprio filho, que ele ama, para tomar o nosso lugar, assumir os nossos pecados e morrer a nossa morte. Ou seja, Deus mesmo entregou a si mesmo para salvar, ou para nos salvar. De quem? Do diabo? Presta atenção. Deus, olha só, presta atenção, o que é importante? Deus entregou a si mesmo para nos salvar. De quem? Dele mesmo. Dele mesmo. Por quê? Volto no começo da pregação. Ele é justo, justificador e exige justiça. Então ele podia deixar, ó, como vocês não alcançam a justiça, morram, se explodam. Mas ele amou. Aí ele falou, não, então eu morro com vocês, para vocês se tornarem justos, para poder. É Deus. É Deus. Ou seja, eu faço tudo para te salvar. Volto a dizer, eu não sei o que eu tenho, mas ele morreu por mim. Irmãos, eu não sei vocês, mas isso leva uma paixão impressionante. E eu preciso acabar. Terceiro. Então, primeiro, redenção. Segundo, propiciação. Terceiro, manifestação. Na cruz, ele estava redimindo, propiciando, e ele estava manifestando o que? Justiça. Se alguém tiver aí a Bíblia revista e corrigida, essa palavra manifestação, o tradutor usa demonstração. Eu gostei dessa demonstração, presta atenção. Na cruz, Deus demonstra a sua justiça. Na cruz, Deus manifesta a sua justiça. Por que, pastor Léo? Preste atenção. Porque a justiça de Deus não pode ficar oculta, ela tem que ser manifesta. Por quê? Amanhã ou depois, quando Deus julgar todo mundo, as pessoas falaram assim, mas você era injusto. Ele fala assim, olha ali, olha para aquele símbolo lá. As pessoas vão olhar e falar assim, o que aquele símbolo tem? Aquele símbolo manifesta ou demonstra a minha justiça. Então, se você conhece a cruz, você se torna refém dela, porque ela demonstra para você a justiça de Deus. Irmãos, a cruz redimiu o homem, a cruz concretizou a propiciação, e a cruz também tornou pública a justiça de Deus. A cruz é a manifestação da justiça de Deus em todos os tempos, passado, presente e futuro. Vou explicar isso. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, quando o povo de Israel, preste atenção nisso, estava sacrificando um animal, Deus estava olhando para aquele animal, mas o que ele estava enxergando? A cruz. Deus via aquele animal sacrificado, mas ele não viu o animal sacrificado, ele viu o cordeiro sacrificado. Por quê? Porque é a manifestação da justiça de Deus. Por isso que as pessoas podiam ser salvas no Antigo Testamento. Por isso que quando Noé sai da arca, aparece um arco-íris. Para o quê? Manifestação pública da justiça de Deus. Noé, você está justificado. E a prova de que você está justificado, aqui ó. Uou! Por isso que ele falou para Abraão assim, Abraão, circuncida no 8º dia. Por quê? A circuncisão é a prova de que você está justificado. Isso. Bom, origem
E agora, por último, o meio da justificação. Qual que é o meio da justificação, irmãos? Voltando aqui, ó. Mediante a fé. Ou seja, como que eu recebo tudo isso, pastor Léo? Pela fé. Permita-me gastar alguns minutos falando sobre fé. Paulo cita, nesse conjunto de versículos, apenas 5 versículos, 3 vezes a palavra fé. 3 vezes a palavra fé. Eu preciso entender bem fé, para eu não produzir uma pseudo-fé. O que é uma pseudo-fé? Uma fé falsa. Uma fé falsa. Não existe, irmãos, mérito na fé. E esse é o problema. As pessoas se apegam no mérito da fé. Não tem muita fé em Deus. Então o que elas fazem? Elas se apegam ao mérito da fé. Mas não existe mérito na fé. Porque senão nós transferimos o mérito das obras para a fé. Eu simplesmente digo, eu não uso a obra, mas eu tenho muita fé em Deus. Eu não tenho obras, mas eu tenho muita fé em Deus. Então eu transferi o mérito das obras para a fé. Eu simplesmente mudei o meu mérito. Então eu preciso entender bem fé, para não criar uma pseudo-fé. Que é o que a maioria das pessoas, e eu já, muitas vezes, fiz. Bom, então o que é fé, pastor? Ela não é, e aí quando falamos de justificação, redenção, regeneração, nós temos que entender que nada disso é um empreendimento cooperativo. E aí voltamos para Agostinho, pelado. Não é um empreendimento cooperativo, ou seja, eu e Deus, a minha fé e o sacrifício de Cristo. Não é. Porque muitas vezes parece o seguinte: Deus entra com a cruz e eu entro com a fé. Não é? Não parece isso muitas vezes? Deus entra com a cruz e eu entro com a fé e está tudo certo, salvação. Nós dois estamos ali, né? Irmãos, o valor da fé não reside nela. O valor da fé não está na fé. O valor da fé está no objetivo da fé. Que é quem? Jesus. Presta atenção. O valor da minha fé não está na fé. O valor da minha fé está no objetivo da minha fé, que é em Cristo. Quando eu penso assim, eu transfiro todo o mérito para Ele. Porque até a fé que eu tenho vem. Meu Deus. Ai, meu Deus. Irmãos, quando dizemos que a justificação, presta atenção, quando Paulo fala assim, a justificação é mediante a fé, sabe o que ele está querendo dizer? Presta atenção, ele está querendo dizer o seguinte: a justificação é mediante Jesus. Deixa eu falar isso de novo para vocês, que vocês não entenderam. Quando Paulo fala assim, a justificação é mediante a fé, é uma outra forma de dizer, a justificação é mediante Jesus Cristo. Meu Deus. Richard Walker, que é um teólogo anglicano do século XVI, ele escreveu o seguinte: Deus justifica o que crê. Amém? Mas não por causa do valor da sua crença, mas por causa do valor daquele em que ele creu. Vou repetir. Deus justifica. Ei, meu amor, tudo bem? Você veio hoje, você é muito linda. Deus, presta atenção, Deus justifica o que crê. É o que o cara fala, amém? Mas não por causa da crença, mas por causa do valor daquele em que ele crê. Não é a minha fé, é em quem eu creio. Que isso? Por isso que quando eu creio nos milagres, eu preciso crer no Deus dos milagres. Porque se eu crer só nos milagres, o mérito está onde? No milagre. E aí quando eu vivo o milagre, o valor da minha fé está no milagre. Agora, quando eu creio no Deus do milagre, eu posso viver o milagre, porque o milagre não me muda, não me corrompe. Porque o objetivo da minha fé não é o milagre, é Ele. Conclusão, para nós tomarmos ceia. Ainda tem ceia ainda hoje. Eu também já anotar tanta coisa. Vamos lá, hoje eu vou concluir rapidinho. A justificação
presta atenção, cuja fonte é Deus e sua graça, a base é Cristo e sua cruz, e o meio é a fé, constitui o cerne do Evangelho, e é uma característica singular do cristianismo. Justificação, irmãos, é o que nos diferencia de todas as outras religiões. Nenhum outro sistema, ideologia ou religião proclama um perdão gratuito e uma nova vida para quem não fez nada para merecer. O cristianismo, em sua essência, é o Evangelho, a boa nova de que a graça de Deus desviou a sua ira, que o Filho morreu a nossa morte e carregou a nossa condenação. Que Deus tem misericórdia de quem não merece. A única função da fé é receber o que a graça oferece. Nós só precisamos escolher. Só escolher. Não escolho crer nisso. Só isso. A fé que o Novo Testamento fala, ela tem 3 características. Na verdade 2. Ela tem o arrependimento como sua raiz, e ela tem a conversão como seu fruto. Ou seja, alguém que diz que tem fé, mas que não tem arrependimento e não tem conversão, é pseudo de fé. Bom, como eu aplico isso? Primeiro, nós não devemos, não vai lá para mim falar todas as aplicações ali de Jesus. Primeiro, não devemos fazer nada para subir ao patamar de Deus. Isso não é possível. Ninguém sobe ao patamar de Deus. Graça é o movimento de Deus nos conduzindo a Ele. É Deus quem nos leva a Ele. Olha o que John Stott diz, irmãos. Parar na beirada do abismo, atinge o ápice do desespero. Por quê? Porque você sabe que você jamais conseguirá atravessar. Chegar à beirada do abismo e falar, não consigo atravessar lá. Isso é a anticâmara da fé. Por quê? Porque a graça consiste em Deus que olha você desse lado e te conduz para o lado de lá. Então, não faça mais nada para ganhar o mérito de Deus. Você não vai conseguir. Mas se você entender que Ele fez tudo para você, você pode dar uma resposta. E aí, irmãos, eu faço 3 perguntas. Primeiro, quais os esforços você tem feito para agradar a Deus? Quais os esforços? Se você faz algum, pare de fazer hoje. Você não vai agradar a Deus. Na boa, você é desagradável. Eu sou desagradável. Nós somos inconvenientes. Mas igual eu falei, mesmo desagradável, mesmo inconveniente, Ele viu alguma coisa em mim e levou a morrer por mim. Segunda pergunta. Você sente que Deus reprova constantemente? Você sente que Deus reprova constantemente o seu esforço para manter esses esforços? A primeira pergunta é, quais os esforços que você faz para agradar a Deus? Segundo é, você sente que Deus insiste em reprovar esses esforços? Isso é bíblico. Ele está querendo te mostrar, para de tentar me agradar, você não vai conseguir. Agora, se você entende, eu já agradei Ele, aí os seus esforços não têm limites. Terceiro, que na verdade é uma pergunta que você deve estar fazendo, né? Então, pastor, eu não preciso fazer nada para agradar a Deus, não. Mas, porque Ele agradou você, porque Ele se agradou de você, aí sim, o que isso faz? Tira o peso. Aí a obra de Deus não tem peso. Aí está na igreja, não tem peso. Aí ser membro de uma igreja, não tem peso. Aí viver uma vida de santidade, não tem peso. Nada tem peso. Por quê? Porque eu entendo, eu não faço para agradar. Eu faço porque Ele se agradou. Meu Deus. Bom, se você acha que em Deus você pode fazer tudo por causa disso, quando você acha que você pode fazer tudo, quebrar o pau por causa disso, você perdeu a perspectiva de um Deus de amor.
Você é filho de um Deus desinteressado, indiferente e obviamente inexistente. Por quê? Porque Ele não interfere na sua vida. Sua vida não significa nada para Ele. Subir, descer, se você tiver uma vida imoral, promíscua e tal, é um Deus indiferente. Ele não te corrige. Agora nós vamos para o outro oposto. Se você acha que Deus está irado com você, que você não consegue viver uma vida decente, você tem um Deus que te esmaga, você não tem esperança, você acha que Deus está com raiva e você se torna insolente. Então, o que você tem que fazer? O Evangelho, que é o meio dos dois. Eu tenho um Deus de amor que morreu e se entregou por mim. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por essa palavra. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra é maravilhosa para nos mostrar a realidade. Muitas vezes somos enganados, Senhor Deus, por notícias, somos enganados, meu Deus, pelos filósofos, pelos ensinos, mas a Tua palavra, Senhor Deus, ela é tão poderosa, porque ela em primeiro lugar nos mostra quem somos, e em segundo lugar nos mostra que apesar do que somos, o Senhor nos amou. A Tua graça foi manifesta na cruz. Na cruz o Senhor estava demonstrando a Sua justiça, e o Senhor estava falando para mim e para os meus irmãos que estão aqui, que o Senhor é o justo justificador do injusto, que o Senhor pega aquele que não tem o status para estar diante do Senhor e nos coloca diante do Senhor. Pai, a riqueza e o valor disso só nos faz apaixonar cada vez mais. Senhor Deus, olhar para isso, Pai, nos faz sentir o coração queimar, sentir, Senhor Deus, um desejo impressionante, indescritível pelo Senhor. Entender, Pai, que de forma nenhuma eu vou conseguir agradá-lo, mas de alguma forma eu te agradei, e porque eu te agradei, Senhor Deus, eu quero te agradar. Senhor Deus, nós não queremos fazer nada que seja peso. Senhor Deus, muitas vezes a nossa carne quer produzir em nós uma paralisação, uma estagnação, mas nós não vamos parar, porque a resposta que damos, Senhor Deus, ao Teu grande sacrifício é fazer alguma coisa para tornar manifesta a Tua verdade a todo mundo. Senhor Deus, queremos cuidar de pessoas, queremos liderar célula, queremos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, mas não para que o Senhor se agrade de nós, porque a verdade é que nós somos desagradáveis ao Senhor, mas em Jesus nós nos tornamos agradáveis, e porque somos agradáveis, vamos fazer isso.